Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no Empreenda Mais, programa semanal de empreendedorismo da TV Manaim. Nós continuaremos neste episódio falando de marcas próprias e marcas exclusivas. Um assunto muito interessante para os varejistas, para as distribuidoras e até para o consumidor que está também nos acompanhando neste episódio, porque também nós podemos fazer a escolha correta e aprender um pouco mais daquilo que é marca própria e o seu significado. Por muitas vezes, marca própria é dado como um produto mais barato, um produto mais inferior e o mercado não funciona bem assim. Tem muitos produtos de qualidade em marcas próprias e isso nós precisamos também conhecer como consumidor. Mas especialmente para você que é empresário, continuaremos aqui nessa conversa com o Daniel Neri, com o Bruno Fernandes. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Vamos continuar nesse episódio agora, esse episódio 2 aqui, continuando esse assunto interessante que são as marcas próprias. Quando nós falamos de marcas próprias, até falamos um pouco aqui nessa introdução, se pensa que um produto mais inferior. E vocês falaram no episódio anterior a respeito de categorização, de posicionamento, ele pode ser mais inferior ou não, e se posicionar. O que vocês diriam hoje, a maturidade do mercado brasileiro? Na Europa, por exemplo, nos Estados Unidos, isso é muito mais difundido e usado, isso já foi, vamos dizer assim, incorporado ao mercado, o consumidor já entendeu os benefícios das marcas próprias, haja vistas que há empresas de fora, né, que se estabelecem aqui no Brasil, como Sam's Club e tantas outras empresas que vêm da Europa, que vêm dos Estados Unidos e trazem suas marcas próprias e sua expertise em marca própria. Como é que está a maturidade do mercado brasileiro? Quais são as oportunidades que tem hoje no mercado brasileiro, Bruno? O mercado europeu, a gente até comentou, você tem redes de supermercados com mais de 80% de faturamento de marca própria. O varejo em si está próximo de 40% do seu total. Estados Unidos também. 40% na Europa. Volume Os altíssimo. varejos, todos os grandes varejos, Europa e Estados Unidos, foco deles é marca própria. Okay. No Brasil, isso está engateando. Você pegar o Brasil, ele é o país da América Latina com menor percentual de faturamento no varejo de marca própria. Um dos motivos é a nossa logística, é um país continental, então você pega uma rede que ela é nacional, você colocar o mesmo produto aqui no Nordeste ou Norte, ela tem dificuldades. Mas já é uma realidade, é uma invasão silenciosa que a gente fala nas gôndolas das redes, seja de supermercado, seja, você vai ver na linha pet, construção, farmácia, você sempre vai ver alguns produtos ali novos e o consumidor fica, olha que marca interessante. Tem um dado, não é brasileiro, é dado de fora, mas pode trazer para cá, 76% do consumidor acorda disposto a comprar uma marca nova, experimentar uma marca. Não quer dizer que ele vai fazer a recompra, mas ele acorda disposto. Isso, se a gente fosse falar há 20 ou 30 anos atrás, esquece, eram marcas consolidadas. Ninguém comprava esponja de aço que não fosse da Bombril. Geladeira, Brastemp, essas coisas, essas marcas consolidadas. Já hoje o consumidor está disposto a experimentar. E vendo isso, é uma janela que se abre, você tem uma marca própria. Então você tem a expansão aí, recentemente o Atacadão, né, um grupo que é multinacional e tem aqui no Brasil também, não tinha marca própria e vai lançar até o final deste ano 156 produtos de marca própria e pretende aumentar. Então é uma tendência que não tem como voltar atrás. Interessante. Nós falamos um pouquinho, Daniel, na abertura aqui do programa, sobre a confiança do consumidor
Pelo que vocês conhecem, as pesquisas e aplicação dessas marcas próprias no varejo brasileiro, dá para confiar como consumidor? Olha, um dado interessante é que 34, 35% das famílias dos lares brasileiros já consomem marca própria regularmente. Então, isso aí mostra que há uma confiança já grande, né, nessa categoria. E na outra pergunta, uma palavra que você usou que eu acho que define isso é maturidade, né? Ok. Nosso mercado, ele está num momento de amadurecimento grande, né? E a marca própria, ela é uma junção entre o que a indústria faz e o que o varejo faz. Você está cortando um caminho ali. Então, a marca própria, ela está ainda em crescimento, até porque a nossa indústria, ela passou nas últimas décadas por um processo de desestruturação. Então, a indústria nacional, ela foi reduzindo nos últimos anos. Se Reduzindo, você diz, a capacidade a de produção. capacidade produtiva, Fechando também a indústria. fechando indústria, então isso limita a capacidade de abastecimento das marcas próprias. Agora, um detalhe interessante é a indústria que existe, ela está tirando o foco da marca dela, da marca da indústria e colocando o foco na marca própria. Por que isso? Porque a outra ponta, que é o varejo, se estruturou de tal modo que hoje faz sentido a marca própria ela existir em alguns segmentos. O varejo de roupas, por exemplo, já é muito forte há muito tempo, principalmente por causa da estrutura, né? Você vê redes grandes de varejo de roupa, você tem a Zara, que é internacional, você tem hoje C&A, Renner, Riachuelo, que eles têm um volume de marca própria absurdo dentro, né? Agora, segmentos de conveniência, do dia a dia, a gente está tendo um crescimento muito grande por conta dessa estruturação que o mercado vem passando. E existe não só esse amadurecimento estrutural, mas um amadurecimento de consciência cultural. Não só na mente dos donos de varejo, mas também do consumidor. Hoje o consumidor já entende que quem faz a mesma marca que ele sempre comprou é a mesma indústria. Hoje essa informação, ela Uma indústria para difundida, 3, né? 4 marcas às vezes. Então, Esse amadurecimento, uma indústria para... você pega uma indústria, produz para 3, 4 grandes marcas. Então, o mesmo produto. o mesmo produto, cada um muda as suas fórmulas, mas a planta fabril é a indústria é a mesma, seja fora do Brasil ou aqui. Isso é muito comum. Eu me lembro, Bruno, há muitos anos atrás, hoje já nem existe essa marca mais no mercado, mas tinha uma linha de produtos da Sica. Era uma linha de conservas e doces e tal. E eles tinham 2 goiabadas. Uma era a goiabada Sica, muito conhecida e consolidada no mercado. E eles tinham uma segunda marca. Não me lembro exatamente o nome, mas parece que era Jurema, se eu não me engano. E o fabricante, a indústria Sica, ele me garantiu, falando naquela época, que os dois eram o mesmo. E o preço totalmente diferente um do outro. Mas era a mesma linha de produção, o mesmo doce, a mesma goiabada, não tinha diferença nenhuma. Realmente você abria uma lata, abria outra, era o mesmo doce, mas o preço diferente, esse posicionamento diferente. Isso mostra que na maturidade, essa maturidade que nós estamos falando aqui do consumidor e do varejo, leva a essa economia e se deixa de lado, vamos dizer assim, essa necessidade desse gasto, desse custo maior de um produto mais conhecido? A resposta é sim e não, vou te explicar o porquê. Porque essa estratégia de marketing vai acontecer também com os produtos de marca própria. Pois o consumidor, ele compra pelo visual. Então, provavelmente uma tinha uma embalagem diferente da outra, uma embalagem que aparentava maior qualidade, um apelo comercial maior. Essa mesma estratégia também vai ser aplicada nas marcas próprias. Não, o consumidor não deve se iludir, pois são técnicas comerciais de marketing que todo dono, detentor de marca vai querer sempre o quê? Vender com maior margem. Uma forma de vender com maior margem
é você envelopar melhor, Um brand. fazer um brand melhor para dar maior segurança que aquilo ali é bom. Então você gera confiança, logo eu sempre vou comprar aquilo. Mas quando você fala a questão por que o varejo está indo para a marca própria, construindo suas marcas próprias, é porque, ou o distribuidor também faz isso, é porque se ele não cortar intermediários, ele vai ser cortado. Com a tecnologia hoje, o marketplace, a logística muito forte, logística que eu falo é mundial. Você começa a ter as indústrias, as grandes marcas, olhando assim, para que eu preciso desse varejo ou para que eu preciso desse distribuidor? Isso é um peso. Então, por que eu não vendo direto para o consumidor final se eu tenho um Mercado Livre, Esse é o se eu sonho da tenho a indústria, né? Amazon? É o Tirar sonho da toda essa indústria. cadeia. Então, se eu tenho um Mercado Livre, uma Amazon, por que eu não coloco meu produto no centro logístico da Amazon ou no centro logístico do Mercado Livre ou do iFood e conecto direto a ele? E as indústrias já estão fazendo isso. E aí o que acontece? O varejo olha assim, se eu não cortar algum intermediário, a minha margem está achatada, eu que vou ser cortado, eu que vou ser exprimido. Então, você tem, vou dar um exemplo, a Shein é o quê? Uma indústria ou um distribuidor da China vendendo direto para o consumidor final aqui, cortando um monte de intermediário. Você tem grandes marcas no Brasil vendendo direto para o consumidor final. Então, pelo que você está falando, aí se estabelece aí meio que uma guerra. É um novo tabuleiro sendo formado. A indústria está dizendo, eu vou vender direto para o consumidor, tiro você, distribuidor e varejista. E o varejista está dizendo, eu crio o meu produto de marca própria e eu tiro você da minha prateleira. Exatamente. É isso? Exatamente. E um falando que não vai cortar o outro, né? Mas a verdade é que eles vão se... Corta. Então há sobrevivência e há oportunidade aí. Exatamente. E um detalhe interessante isso aí. também é o seguinte, a gente fala de amadurecimento na cultura, na forma de pensar a marca própria. Esse amadurecimento não vem porque as pessoas estão ficando mais inteligentes ou parando para pensar, não, esse amadurecimento, ele vem por conta das crises, as pancadas que o consumidor vai tomando ali e vai aprendendo. Quando um momento de crise, normalmente o consumidor ele começa a enxergar mais a composição de preço do produto. Começa a enxergar mais, por exemplo, esse produto aqui ele tá caro assim porque tem muito marketing em cima. Ele não é tão bom quanto parece. E entra o exemplo da goiabada que você falou. Essa diferença entre uma goiabada e outra, ela começa a se tornar mais perceptível no momento difícil, no momento de crise. Essa diferença do branding, da propaganda que é feita, esse ilusionismo que se tenta fazer com o consumidor vai se perdendo ao longo do tempo, não só pela crise, mas também pela informação difundida que hoje a gente tem com rede social, com inteligência artificial e tudo mais. Hoje em dia é a coisa mais comum que tem, a pessoa apontar o celular com uma inteligência artificial e dali a IA descrever tudo, como que é feito aquele produto, etc. Então você não tem mais barreira de informação como se tinha antigamente. Antigamente tocava um jingle, uma campanha de televisão, aquilo ficava no subconsciente ali do público por anos. E daí você tinha uma facilidade de manipular o consumidor. Hoje não. Hoje você precisa reduzir essa cadeia para encurtar, melhorar a condição de compra do consumidor. Você falou que na crise, então, o consumidor naturalmente ele vai ficar mais racional, ele vai começar a ser tentado a experimentar produto novo, e aí entra uma marca própria, uma marca exclusiva, exatamente pela crise. Apesar da gente ter a possibilidade de posicionar um produto de marca própria como premium ou com a precificação acima, na média a marca própria ela é mais barata. Porque a cadeia de distribuição ela é menor. Isso possibilita que o consumidor tenha... Então, varejistas e distribuidores que têm marca própria têm uma possibilidade maior de sobrevivência em época de crise. A marca própria ela sustenta. Porque a marca própria é um benefício para dois, que é o detentor, que ele consegue ter o controle e um pouquinho a mais de margem, e para o consumidor final, que consegue comprar mais barato. Mas isso tudo à custa de quê? Que alguns intermediários foram cortados.
Então, bom, diante do cenário que vocês estão colocando, nós estamos no momento, então, de varejistas e distribuidores aproveitarem a oportunidade para lançar os seus produtos de marca própria Sem dúvida. ou exclusiva. Mas a pergunta aqui, nosso programa, ele tem um alcance para muitas pessoas, mas sabemos que a maioria dos empresários brasileiros são de micro, pequenos e médio porte, a maioria, né? Então, ainda que nós alcancemos muitos, o todo, a maioria é de pequenos, médios. Como é que o pequeno, ele entra no mercado desse? Ele pode ser o quê? Um distribuidor de um produto exclusivo, um revendedor de um produto exclusivo, ou ele dá para ele criar a marca própria de alguma A marca coisa? própria, ela tem uma grande barreira para ser criada, a ser rompida, que é a primeira, que é do volume. Ok. Então, se você chegar numa indústria, a primeira exigência dele é o volume para criar aquele produto. Então, um pequeno Ele tem que varejista... parar a linha de produção, tem que fazer Exatamente. embalagens no volume e Exatamente. tal. Então, você tem diversos limitadores, igual você falou, linha de produção, às vezes é a própria embalagem. Ele Ok. consegue produzir para você um volume menor, mas se você quer fazer uma embalagem personalizada, a gráfica me exige uma quantidade X para produzir aquela embalagem. Então, você tem um volume. Então, um pequeno varejista, que é a realidade de 90% das empresas brasileiras, ele não vai conseguir criar sua marca própria, ou se for criar, vai ser com muita dificuldade ou vai ficar mais caro. E aí, qual que é a estratégia que esse pequeno varejista a gente aconselha? É ele ou entrar em alguma associativismo, se for farmácia, juntar com alguma coisa, alguma bandeira que já é forte, tem a marca própria, no supermercado também fazer isso, material de construção, e procurar bandeiras que tenham marcas próprias para ele ter a exclusividade. Ou também uma grande estratégia é procurar marcas, pode ser até marcas próprias, que vão te dar exclusividade no seu ponto, pois ele vai fazer uma propaganda de um produto que só ele tem. Ele não vai fazer propaganda de um produto, amanhã um concorrente do lado dele, na frente dele, está com um preço menor, foi ele que falou que aquele produto era bom, só que o vizinho agora está vendendo mais barato, ele vai para o vizinho. Se ele tem exclusividade, mesmo que ele não consiga criar uma marca dele, ele segura esse cliente. Muito bem. Daniel, como é que ele faz para vender isso lá no mercado dele? Sellout, a venda. Então, O sellout, que ele pode fazer? Destaca o produto? O que ele faz? assim, lógico, depende do segmento e da forma como ele atua, da cultura de sellout. Às vezes, por exemplo, ele é um distribuidor, ele Ok. tem uma equipe de venda. Qual que é a melhor forma? Primeiro, é você criar a cultura de venda de marca própria naquela equipe, né? Primeiro, a equipe precisa abraçar aquilo, precisa entender que aquele produto tem qualidade, entender de verdade. Depois a equipe precisa ter uma boa campanha de metas e prêmios. Depois você precisa fazer materiais gráficos, você precisa trabalhar aquela marca. Você não pode simplesmente lançar um produto e jogar no mix. Se Ok. você é um varejo, por exemplo, o varejo, você tem possibilidades ainda melhores, porque você é dono da ponta final, né? Então, o consumidor, ele chega até você. Então, a minha dica para quem tem varejo físico é trabalhar muito bem a prateleira, né? Principalmente para produtos que são de salão de loja, produtos que você tem o vendedor, ele tem baixa influência sobre a compra daquele produto. Tem uma pesquisa que mais de 70% das decisões de compra são tomadas no ponto de venda. Então não adianta o empresário que tem uma marca própria fazer campanha de televisão, fazer outdoor, fazer Instagram, qualquer coisa do tipo, se ele não tem um bom ponto de venda. Se ele não tem os materiais de merchandising, que são materiais que a gente sempre faz, como por exemplo, wobbler, mobile, testeira, gôndolas bem feitas, tudo isso gera muito resultado. Porque o consumidor, ele é atraído por esse tipo de coisa. Olha, é uma marca estruturada. Ó, tem uma embalagem bem feita. Tudo isso são ações de sellout que a gente faz e que geram muito resultado, porque o dono do ponto de venda é o dono da marca. Então isso facilita demais.
o sellout. Excelente. O Daniel falou uma coisa, Nil, que na verdade é muito o que não fazer. A gente também indica os nossos clientes, né? Que a gente vê muito erros, os erros comuns de quem tem a marca própria, né? O Daniel falou, não treinar a equipe. Às vezes você pega equipes entre clientes nossos, que o maior problema era o cliente interno. Então a gente indica muito, quem já tem uma marca própria, cuide do seu cliente interno. Pois, às vezes, a venda não está acontecendo porque o seu cliente interno, que é o seu vendedor, balconista, quem for, não abraçou. Chega o consumidor final, pergunta um produto, o que o cliente faz? Rapaz, esse daqui é uma segunda linha, aqui trata a sua marca própria como segunda E às linha. vezes não é, né? Não é. A linha de produção lá na É a fábrica mesma. pode ser a mesma. Então, treinar o seu cliente interno é muito importante. É mais importante do que muita campanha. E também, a gente já até comentou, cuidado de usar a marca própria como barganha. E aí você cuida de um monte de coisa, de um brand, aí chega e faz uma promoção e coloca ela, olha, aí você ganha de bônus a produtos da marca própria. Isso deteriora com a imagem, acaba com a imagem da sua marca. Então, muito cuidado com isso. Muito bom. Daniel, Bruno, olha, muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês aqui. Eu que agradeço. Um assunto muito relevante, né? Desejo sucesso aí na jornada com marcas próprias. Sei que vocês já caminham muito bem nesse segmento, né? E obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado. Ao final de cada episódio, nós sempre fazemos uma leitura de um texto na Palavra de Deus. O que vamos fazê-lo agora, que está em Lucas, capítulo 19, versículos 9 e 10, que nos diz assim: E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nós encerramos aqui este episódio a respeito deste assunto, marca própria, e lhe convidamos para continuar a nossa programação da TV Manaim. São muitos assuntos interessantes, especialmente os assuntos que são eclesiásticos, que falam da palavra, da nossa salvação em Jesus. Deixamos aqui um abraço a todos e até o próximo Empreenda Mais.